Olá, boa tarde. Termina hoje o prazo para inscrição no processo seletivo especial para os cursos superiores do IFPB no segundo semestre de 2016. 593 vagas estão sendo oferecidas. Meire Alves. Os interessados em se inscrever no processo de seleção especial para os cursos superiores do IFPB têm até às 5 horas da tarde desta quarta-feira para preencher o formulário, que é gratuito e que está disponível no portal do estudante, que fica no site do IFPB. Estão sendo ofertadas 593 vagas, lembrando que o processo de seleção se dá por meio de várias modalidades e uma delas é destinada para os discentes que vem de cursos superiores de graduação de outras instituições. Essas e outras informações estão no site do IFPB, que é o www.ifpb.edu.br. Meire Alves, para o Câmara Notícias. A Polícia Militar iniciou hoje as matrículas dos 320 concursados que foram convocados pelo governo do estado na semana passada. Nesta fase, os aprovados entregarão os documentos exigidos no edital do concurso e vão esperar a análise por parte da corporação. Os convocados devem conferir o dia de apresentação no site da Polícia Militar. O endereço está aparecendo aí na tela, pm.pb.gov.br. Neste site também tem detalhes sobre as informações da documentação exigida. E olha só, toda quarta-feira tem pergunta da população para os vereadores aqui no CN. Hoje a participação é do estudante Valderedo Barbosa, do bairro dos Bancários. Ele quer saber quais as propostas dos vereadores para melhorar problemas dos ônibus que circulam pela zona sul da capital. Quem responde é o vereador Bruno Farias. Eu sou estudante da UFPB, moro nos Bancários e a gente sabe que a gente tem um grande problema de transporte público aqui no nosso bairro, principalmente por quem vem ali, quem pega nos Bancários, né? Também o pessoal que mora em Mangabeira, em Valentina. Eu queria saber de vocês qual é a proposta que vocês têm para melhorar o transporte público, porque não dá para se falar em mobilidade urbana sem fazer melhoria nesse setor. Valderedo, excelente a sua pergunta. De fato, nós temos que trabalhar pela melhoria do serviço do transporte público coletivo em nossa cidade. Nós dispomos de alguns projetos e algumas iniciativas que vão ao encontro desse seu desejo e dessa necessidade de toda a população. Estamos para apresentar um projeto para que o poder público, em parceria com as empresas concessionárias do serviço de transporte público, possam melhor informar acerca do trajeto, do percurso das linhas em execução naquela região da cidade, a respeito do horário de desembarque dos ônibus, para que tenhamos um acompanhamento real da frota da cidade de João Pessoa. Através dessa proposta, nós esperamos que seja criado um aplicativo para que a população possa fazer esse acompanhamento e que nos pontos de ônibus haja uma plataforma digital com essas informações que são, na realidade, um sinal de respeito ao usuário e um dever do poder público e das empresas concessionárias do serviço. A seguir, as informações sobre a sessão ordinária de hoje. Sueli Gonçalves. Trânsito da Josefa Taveira volta a ser discutido aqui na casa. Depois do intervalo, eu trago os detalhes. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara.
Câmara Notícias de volta e com a participação da repórter Sueli Gonçalves, que acompanha sempre os trabalhos internos da Câmara e atualiza a gente sobre o que anda em discussão. Boa tarde, Sueli. Boa tarde, Lael. Boa tarde a todos. Hoje tivemos a sessão ordinária, os vereadores usaram da tribuna para falar de diversos assuntos, mas a gente dá destaque ao que a vereadora Sandra falou. Não é de hoje que os vereadores da oposição estão criticando a implantação de uma faixa de ônibus exclusiva lá na Avenida Josefa Taveira, que é a principal avenida do bairro Mangabeira. Então ela chamou a atenção para isso, que a reclamação dos comerciantes, inclusive já tivemos audiências públicas aqui na casa, uma audiência para discutir esse assunto. Ela foi aparteada por alguns vereadores, entre eles o vereador Benilton Lucena. Vejam o que eles falaram. Usei a tribuna dessa casa para falar da mobilidade urbana na cidade de João Pessoa, né? E aí eu parto de um exemplo individual, particular de um bairro, que é a questão do bairro de Mangabeira, onde comerciantes, população está sendo prejudicada por conta de uma avenida que não cabe e criar o prefeito, não sei onde, nem com que engenheiro ele avaliou, mas criou-se 2 faixas exclusivas para ônibus na Josefa Taveira, acarretando prejuízo para os comerciantes, visto que os carros ficam proibidos de estacionar, de parar lá. Realmente tem que se abrir o diálogo com todos os comerciantes, com os moradores lá de Mangabeira. A Josefa Taveira é uma rua principal. Eu acho que chegou o momento de a gente fazer uma análise e pegar aquelas 2 ruas principais de Mangabeira, uma seria de ida e outra seria de vinda, para que a gente pudesse, né, dar um trabalho de mobilidade mais rápido, mais ágil. Com a colocação da faixa do ônibus, realmente causou ali alguns problemas, principalmente em relação ao estacionamento das pessoas que param ali naquele comércio. Então, há algumas dificuldades, mas a Secretaria de Mobilidade Urbana está fazendo exatamente esse estudo. Bem, a gente segue acompanhando esse assunto. Um outro vereador que estava aqui na casa foi a vereadora Raíssa Lacerda. Ela conversou conosco a respeito de uma solicitação que ela fez em forma de requerimento para o bairro de Mangabeira e também para o bairro de Valentina. Veja. Fui nos Correios pessoalmente, conversei com o diretor-geral Pereira, onde relutamos e pedimos Correios tanto para Mangabeira, que é uma verdadeira cidade, mais Correios, e Correios para o Valentina. E fui informada que eles vão atender prontamente, fiquei muito feliz, porque eu acho que os bairros merecem sim. Mangabeira está tendo um problema em Mangabeira 8, quem é do Cidade Verde tem que se deslocar de Cidade Verde para o mercado de Mangabeira. Então, mulheres grávidas, quem tem crianças pequenas, então eu acho mais do que justo, mais um ponto dos Correios em Mangabeira, em Cidade Verde, Mangabeira 8, e também no Valentina Figueiredo. Bem, o outro vereador que estava e conversou conosco foi o vereador Dr. Luiz Flávio. Para quem não sabe, ontem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou uma relação com 47 remédios que devem ser evitados à venda nas farmácias aqui da cidade e do Brasil também, né? Então, nós conversamos com ele sobre esse assunto. Veja o que o vereador falou. São medicamentos de uso muito comum, medicamentos muito comercializados, marcas conhecidas, e às vezes esses medicamentos podem sofrer falsificações. Então é preciso que haja um controle técnico muito rigoroso. E aí a Vigilância Sanitária e principalmente a Anvisa, junto com outros órgãos, precisam exercer o seu poder de fazer essas análises e poder, assim, com isso, proteger a saúde da nossa população, já que a gente fica com essa dificuldade de saber, mesmo com os genéricos, se esses medicamentos realmente têm um controle, uma eficácia para o seu uso. Bem, a Anvisa está de olho e a gente vai divulgando. Lael, esses foram os principais assuntos na manhã de hoje. Tá ótimo, Sueli. A gente sempre lembra o site da Câmara, que lá também tem mais detalhes sobre o trabalho dos vereadores. Está aparecendo aí na tela. Muito obrigado por sua participação e até amanhã, hein? Até amanhã, Lael. Até. Olha, mais um recado antes de encerrar o CN. Termina hoje o prazo para trabalhadores sacarem o abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, ano base 2014. Segundo o Ministério do Trabalho, cerca de 1 milhão de trabalhadores ainda não sacaram o benefício, disponível nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.
O abono tem o valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 880. Podem receber a quantia os trabalhadores que tiveram a carteira assinada por pelo menos 30 dias e receberam até 2 salários mínimos em 2014. Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador deve ligar para o número 158, do Ministério do Trabalho. Também é possível obter informações na Caixa ou no Banco do Brasil por esses números aí, olha. 0800 726 0207 e 0800 729 0001. Esta edição do Câmara Notícias termina agora. A gente se vê novamente amanhã, às 1h10, logo após o horário eleitoral. Muito obrigado pela companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã.